Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 1 até o 12. E nós estamos diante de uma questão muito delicada, ainda mais nos tempos de hoje, porque esse capítulo do Evangelho de São Marcos nos coloca em uma situação delicada no que diz respeito às pessoas que estão ao nosso redor. E muitas vezes os sacerdotes não querem falar nada sobre esse assunto, porque envolve parentes, como às vezes pai, ou a mãe, ou os irmãos, ou os primos, ou o vizinho, a vizinha, pessoas muito amigas. E muitas vezes, quando essas pessoas estão participando da missa e caem nesse evangelho, muitos sacerdotes acabam por ficar numa malha fina. E aí ficam com medo de falar, porque não querem perder a boa amizade dessas pessoas, porque depois essas pessoas ouvindo não vão gostar. E aí dão uma volta, vão falando um monte de coisa, falam de aliança, falam disso, falam daquilo, mas não entra no assunto claramente. E nós, sacerdotes, bispos, estamos para ensinar o povo. Só que depois que se ensina, cada um vai escolher o que quer ou o que não quer. Se a pessoa acha que aquela palavra de Deus é muito dura e ela não quer e vai continuar na vidinha dela, o que é que se pode fazer? Mas outros dizem: eu não sabia, e vão procurar resolver logo a situação. Então, esse evangelho envolve aqui 3 mandamentos da lei de Deus. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, uma vez que nós amamos a Deus, nós vamos procurar agradá-lo, nós vamos procurar fazer a vontade de Deus. O outro mandamento é o 6º mandamento.
não pecar contra a castidade. Então, a castidade é uma virtude que nos ajuda a termos equilíbrio diante dos nossos apetites sexuais, os nossos desejos sexuais. Então, a castidade nos ajuda a entender que um relacionamento sexual, o prazer sexual, só pode existir entre um homem e uma mulher dentro do sacramento do matrimônio. Fora do sacramento do matrimônio é pecado. E o outro mandamento é não desejar a mulher do próximo. Então, se uma pessoa ela tem um amigo que já é casado, e ele não vai ficar querendo se envolver com a mulher desse amigo, porque ele é casado, a mesma coisa. Se alguém tem uma amizade com uma mulher, ele é amigo dessa mulher, a mulher, no caso, é amiga dessa outra mulher, ela não vai se envolver com o esposo dela. E assim por diante. Diante também hoje dessa situação que existe de homens se envolvendo com homens e mulheres se envolvendo com mulheres, se aplica também. Então é uma situação muito delicada. Então vamos ao Evangelho. Os fariseus, eles não aceitam Jesus, eles não querem aceitar que Jesus é o Messias, e muito menos que Jesus seja Deus. Então, eles estão procurando encontrar uma solução para prender Jesus. Aí eles vêm com essa situação delicada, que aqui vai dizer que eles estavam querendo pôr Jesus à prova. No versículo 12 vai dizer: alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pôr-o à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Então vamos lá. Um homem e uma mulher casados devidamente ali na igreja, no religioso. A pergunta é: eles podem se separar? Então, se nós formos lá no rito do matrimônio, na hora do consentimento, aquele homem e aquela mulher, eles prometeram amor e fidelidade um ao outro, e eles disseram que a única forma de separação entre eles seria a morte. Um morrendo, então não tem jeito para ficar junto. Só a morte separa. Já no início ali do rito do matrimônio, é perguntado, né? Vocês prometem amor e fidelidade um ao outro e é por toda a vida? E os dois responderam sim. Só que nós sabemos que o relacionamento entre um homem e uma mulher também não é fácil. Culturas diferentes, educação diferente, maneira de pensar diferente. E eles têm que lutar para que eles possam viver o sacramento bem. Então vai ter hora que a mulher vai ter que morrer, vai ter hora que é o homem que vai ter que morrer, porque o sacramento do matrimônio é assim, é morte constante. É um morrendo para o outro, é um dando a vida para o outro. Só que depois que eles casam, aí vem as diversas situações que no consentimento eles falaram: eu te recebo, tal pessoa, como meu esposo ou como a minha esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, a igreja é muito sábia, ela colocou isso porque ela sabe que no matrimônio tem momentos de alegrias, momentos de tristezas, mas existe um momento também de saúde
e também tem momento de doença. Então, na alegria é fácil os dois viverem juntos. Na saúde é fácil os dois viverem juntos. Mas, quando se trata de momentos de tristeza, aí acontece uma traição entre os dois. Ou a tristeza das brigas. E a doença, de repente a pessoa fica tetraplégica, fica em cima da cama e é só doente o tempo inteiro. Nesse momento, as pessoas querem, os casais querem se largar, querem se separar. Sem contar que tem uns que vão embora e deixa a esposa lá ou deixa o esposo. Mas é preciso notar que os dois fizeram um juramento, entre eles na presença de Deus. Eu te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Eu te prometo, eu te recebo como meu esposo, eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Então fizeram esse juramento. Então não podem se separar. Jesus está dizendo, está deixando bem claro aqui para os fariseus, mas antes Jesus fez os interrogatórios aqui, depois vocês leem, para eu não ficar repetindo de novo. E depois ali, Jesus estando em casa, os apóstolos perguntaram. Aí Jesus deixou bem claro aqui no final. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Ponto final, meus irmãos. É Deus quem está falando. Aqui não é o padre da sua paróquia. Não sou eu, o padre José Augusto, que estou falando aqui. É Jesus Cristo. E nós, sacerdotes, temos que transmitir o que Jesus transmitiu. E às vezes não é fácil, ainda mais quando as pessoas elas persistem em querer ficar naquela situação. Graças a Deus, existe o tribunal eclesiástico. Fala-se eclesiástico porque quer dizer da igreja, então não é um tribunal civil que vai resolver isso, é o tribunal da igreja, porque nós estamos lidando aqui com sacramento, então quem lida com isso é a igreja. Então ali os dois, um vai lá, procura o seu sacerdote na paróquia, porque você não está suportando, seu casamento não deu certo, o cara se separou, ele buscou outra mulher, te deixou e assim por diante. Ou caiu no adultério, vive caindo no adultério, o casamento não está sendo fácil e tal. Então, aquele sacerdote vai te indicar, que geralmente nas dioceses existem sacerdotes que estão ali para ver esta situação. E aí vai para o tribunal eclesiástico para ver se aquele sacramento que aconteceu naquele dia, aquele casamento, se realmente aquele casamento tem validade ou não. A igreja, ela não anula. A igreja vê se aquele casamento não aconteceu. Porque senão as pessoas também vão ficar achando assim, não, a gente vai lá, eu vou lá, procuro um padre, eu vou para o tribunal e o tribunal ali vai anular o casamento. Não, não é assim não. A igreja vai ver se realmente aquele matrimônio, ele aconteceu. Se teve validade. Às vezes os dois casaram, mas casaram porque foram forçados a casar. De repente,
a mulher engravidou e para salvar a reputação da família, vamos casar logo, vamos casar. E não era para casar. Não se casa porque a mulher engravidou. Não existe isso. E outras situações que aí a igreja, eu estou dando um exemplo aqui também para não me prolongar, mas tem várias coisas que estão envolvidas que a igreja vai dizer, então, esse casamento, ele não teve validade, embora tenha tido a cerimônia, mas esse casamento não teve validade. E aí a igreja declara nulo esse matrimônio. Mas às vezes é o que eu estou dizendo. Por respeito humano, o sacerdote não quer falar, porque o meu amigo vive assim. Olha, na primeira leitura de hoje está falando justamente da questão da amizade. E o amigo é aquele que não passa a mão na cabeça do outro. Ele quer ajudar. Na concepção da igreja, a amizade é aquela que nos leva para o céu. Então você diz que essa pessoa é seu amigo, que aquela outra é sua amiga, e ela está nessa situação e você não fala nada e deixa a pessoa continuar nessa vidinha, aí dizendo, não, a misericórdia de Deus é a misericórdia de Deus. Bem, a misericórdia de Deus ela vai se expressar com você, levando aquelas pessoas a terem clareza da situação que elas estão. Então, de repente, está lá um amigo meu, ele casou religiosamente na igreja, ele se separou e agora ele está com uma outra pessoa, vivendo com uma outra pessoa. E ainda diz que casou no civil. Olha, o casamento no civil, ele não tem validade diante de Deus, é civil, é para as questões civis, questões de aposentadoria, separação de bens, essas coisas aí. Mas diante de Deus, esse casamento no civil, ele não tem validade, não é casamento, eles estão juntos. Casamento é na igreja, é no religioso, é na igreja católica. Porque quem instituiu o sacramento do matrimônio foi Deus. Então o casal vai lá no altar e os dois, de livre e espontânea vontade, prometem viver juntos, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. E eles falam isso diante de um ministro da igreja, um sacerdote, que vai assistir esse matrimônio. E eles prometem diante de Deus que eles vão se amar e vão formar uma família. Vão ter filhos e dar filhos para Deus. Então, hoje, o que é que vem acontecendo? As pessoas não vão para a igreja, ou se vão para a igreja, é só vão na missa, claro, e é para ir mesmo, mas não se aprofundam dos ensinamentos da igreja, não leem o catecismo da igreja, não leem a Sagrada Escritura. Eles vivem na ignorância e até preferem viver na ignorância. E quando alguém vai falar, se sente ofendido e começa a dizer, você está me julgando, quem é você para me julgar? Deus me ama, você não sabe o que foi que eu vivi lá no casamento para você agora estar me julgando. Deus não me julga, e aquela história toda para a pessoa permanecer no adultério. Só que quem vive no adultério não se salva, meus irmãos. Isso é uma verdade. Jesus está falando aqui claramente. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Não adulterarás. É lei de Deus, é mandamento de Deus. Então o amigo
Como se diz aqui na primeira leitura, que está no livro do Eclesiástico, capítulo 6, de 5 a 17, ele vai dizer que você vai conhecer um verdadeiro amigo na tribulação. Então, vamos supor, é nesse momento que o amigo vai, e isso poderá colocar em xeque-mate a amizade dos dois. Mas o amigo quer salvar o outro, quer ajudar o outro. Agora, quando a pessoa fica no respeito humano e não ilumina, então nós, sacerdotes, precisamos cada vez mais, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos, nós precisamos falar, ensinar, dizer o que Jesus está nos mostrando hoje no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, de 1 a 12. Uma pessoa que é casada não pode se separar. Ah, mas querem se separar? Então vão para o tribunal eclesiástico para ver se esse casamento teve validade ou não. Agora, ficar ali fazendo a política da boa vizinhança e fechando os olhos para não ver, e vendo, e não diz nada. Quantos casais se perderam, meus irmãos, por persistirem, ouviram e persistiram e morreram assim. E outros tiveram amigos e poderiam ter ajudado, e os amigos não ajudaram, e eles morreram nessa condição de adultério. Que coisa! Ainda mais que hoje estão querendo oficializar o adultério. E tem casais aí que a pessoa casou na igreja, se separou da esposa, deixou a esposa com os filhos, agora está lá nos Instagrams, nos Facebooks, dizendo: encontrei agora a mulher da minha vida. Largou a esposa dele com os filhos, agora está dizendo que está com a mulher da vida dele. Isso é adultério. E mulheres também fazendo isso. Então, um homem e uma mulher deixará a sua família para formar uma outra família. E aqui fica bem claro também no evangelho de hoje que Jesus está dizendo que é um homem e uma mulher. Não é um homem com um homem que deixará a família para os dois se casarem. Não existe casamento entre homem com homem. Tanto que é casal. São sexos diferentes, homem e mulher. Não existe casamento entre mulher com mulher. Isso aí são coisas do paganismo, não é do catolicismo, é do paganismo. Então, se a pessoa é pagã, se a pessoa não quer saber de Deus, ela é ateia, são ateus e querem viver assim, nós não podemos fazer nada, porque cada um é livre para fazer da sua vida o que quiser, e isso não é discriminação. Mas, baseando-se na lei de Deus, nos ensinamentos de Deus, no Deus uno e trino, e dentro desse Deus uno e trino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela veio à Terra e iluminou, dizendo justamente isso, que um casamento é entre um homem e uma mulher, indo lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. E aí nós encontramos também em Levítico capítulo 18, versículo 22, e lá vai dizer que um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher com uma outra mulher. É a palavra de Deus. É duro, mas é bonito aqui no confessionário, quando muitos vêm e dizem: padre, eu estava vivendo a situação de adultério e eu não quero viver mais. Eu vou voltar para minha esposa,
eu vou voltar para o meu esposo. Aí nós encontramos aqueles também que estavam vivendo essa situação, homem com homem, mulher com mulher, dizendo: eu não quero mais viver essa vida, padre. Eu quero agradar a Deus. É muito bonito. Mas neste mundo é assim, cada um vai fazendo as suas escolhas. Mas a partir das escolhas que nós fazemos, nós também seremos recompensados por Deus. Se nós vamos contra a lei de Deus, a recompensa será o inferno. Mas se nós vamos a favor do que Deus nos ensina, a recompensa será o céu. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.